E as bombas não param de explodir para os lados do ex-presidente André Sanches dentro do Corinthians. Corinthians não paga acordo com a CNRD e corre risco de ficar impedido de registrar novos jogadores. E o treinador Dorival Júnior terá apenas um dia de trabalhos com todos os jogadores antes do próximo compromisso, que será clássico contra o São Paulo, jogando fora de casa. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre calendário apertado. O Dorival terá somente um dia de trabalhos com todos os jogadores antes do próximo compromisso, que será um clássico contra o São Paulo, jogando fora de casa. Finalmente o Corinthians voltou a vencer, finalmente vencemos. Após 5 jogos sem vencer, fomos até a Arena Castelão e vencemos o Ceará por 1-0, jogo da 14ª rodada do Brasileirão. Jogo que aconteceu na noite da última quarta-feira. Na quinta-feira, dia 17, aproximadamente às 14 horas, o Corinthians retornou, foi diretamente para o CT Dr. Joaquim Grava, onde o Dorival iniciou as preparações. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra a equipe do Ceará ficaram somente na academia fazendo trabalhos físicos regenerativos. Corinthians fará hoje, na sexta-feira, dia 18, o último trabalho visando o clássico de amanhã. Então apenas um trabalho, apenas um treinamento com todos os jogadores. Destacando que o Dorival tem desfalques, o Maicon, que jogou apenas 16 minutos contra o Ceará, teve uma lesão detectada. O Corinthians ainda não informou o grau da lesão, então por enquanto, no momento que eu gravei esse vídeo, não sabíamos o tempo de recuperação. E também o lateral esquerdo Hugo, que precisará passar por cirurgia de hérnia, então são os desfalques para essa partida, além do lateral esquerdo Mateuzinho suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, ele tem 2 retornos importantíssimos, o atacante Memphis e também o atacante Ángel Romero, cumpriram suspensão contra o Ceará e ficarão à disposição para o jogo contra o São Paulo. Existem também expectativas voltadas para os lados do Yuri Alberto, de repente até fazer parte ali dos relacionados, mas ainda são chances bastante remotas. A minha opinião quanto ao Dorival ter somente um dia para trabalhar com todos os jogadores é a seguinte: bom, é o calendário que é apertado, todos nós sabíamos que depois do retorno aos jogos seria dessa forma. O Corinthians teve 30 dias de paralisação, 15 dias no caso foram para descansos e 13 dias o Dorival acabou utilizando para fazer treinamentos. Confesso a vocês, eu sempre vou bater nessa tecla, para mim deveriam ter acontecido pelo menos uns 2 jogos, treinos, um poderia ter acontecido na arena, até poderia ter utilizado para testar o reconhecimento facial, então poderia-se ali ter até juntado essas coisas, mas enfim, o Corinthians acabou optando por uma questão somente de trabalhos mesmo no CT, e agora é torcer para a evolução do time. Voltamos a vencer na quarta-feira, vencemos fora de casa após o jogo que marcou o retorno. Nós perdemos dentro da nossa casa, que foi para a equipe do Bragantino. O Maicon, novamente lesionado, é difícil de entender o que acabou acontecendo com o Maicon nessa volta dele. É incrível como não consegue ter uma sequência. Infelizmente, novamente lesionado. O Maicon 100% seria ótimo no esquema do Dorival. E também o Hugo, né, que há já um bom tempo não atuava, vai passar por cirurgia. Por outro lado, tem os retornos do Memphis e também do Romero, e pequenas chances, de repente, o Yuri ir para o jogo, quem sabe ali, de repente, alguns minutos, mas são chances bastante remotas. Vamos aguardar o fim dos trabalhos dessa sexta-feira para saber exatamente todas as informações. E agora vamos falar sobre problema dentro do Corinthians. O Corinthians ainda, pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo, não pagou a primeira parcela do acordo na CNRD, que é a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas da CBF, e no caso isso pode até terminar em transfer ban, e o transfer ban sabemos que impede registrar novos jogadores. Corinthians
trabalha, se vira para pagar as dívidas, e sabemos que são muitas dívidas. O Corinthians vai fazendo acordos, o Corinthians vai se adequando para tentar manter o fluxo de caixa, para tentar cumprir com as obrigações do dia a dia. Sabemos também que o Corinthians já partiu para o RCE, que é o regime centralizado das execuções, que é o que vai juntar as dívidas do clube, no caso, para ir pagando de uma forma que o clube consiga arcar com esses compromissos. E o Corinthians também fez um acordo com o CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, um montante total ali de 76 milhões, e a primeira parcela de 4,2 milhões de reais venceu na última quinta-feira, dia 17 de julho, e o Corinthians não pagou. Caso não pague, o Corinthians pode sofrer um transfer ban, que é a punição que se dá para clubes que não cumprem esses acordos, tanto CBF quanto FIFA. Isso impede de registrar novos jogadores. Dentro do Corinthians, o que se fala é que ainda existe um prazo, como se fosse uma carência de até 5 dias, e o Corinthians trabalha para acertar então esse compromisso, que é importantíssimo, porque sabemos que estamos na segunda janela de transferências e o Corinthians busca reforços urgentemente. A minha opinião, quanto ao Corinthians ainda não ter pago essa dívida junto à CNRD, é a seguinte. Bom, estamos falando de 4,2 milhões de reais. São valores até menores do que o Corinthians ainda deve para o atacante Memphis. Eu acredito que o Corinthians deverá estar se apegando, aliás, ao dinheiro que o CORE, o Conselho de Orientação Fiscal, já aprovou o Corinthians antecipar, de aproximadamente 30 milhões do acordo dos direitos de transmissões, mais precisamente a LFU, a Liga Forte União. Então já está aprovada essa antecipação e o Corinthians aguarda esses 30 milhões, que no caso podemos tratar aí como a salvação para o Corinthians não ter um problema tão gigantesco. Se de repente o Corinthians sofrer um transfer ban e ficar impedido de registrar novos jogadores, aí podemos esquecer reforço. Aí seria algo, digamos assim, catastrófico. O Corinthians já tem dificuldades para contratar, porque não tem dinheiro. E aí, se de repente ficar impedido de registrar novos jogadores, aí nem jogadores livres o Corinthians poderá, no caso, fechar negócio, poderá contratar. Então, para mim, esses 30 milhões, que no caso já está aprovada a antecipação, é o que vai salvar para acertar aí essa pendência e algumas outras também que o clube tem. Então, vamos ficar aguardando. Até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda não tínhamos nenhuma confirmação se pagou ou não. Então ficaremos no aguardo para que esse caso seja resolvido o quanto antes possível. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. E é novamente bomba para os lados do ex-presidente André Sanches. Dessa vez, mais um grupo entrou com requerimento no Conselho de Ética do clube, pedindo punições e punições severas para o ex-presidente. A partir de agora eu vou contar para vocês. As bombas não param de explodir para os lados do ex-presidente do Corinthians, André Sanches. André Sanches, que já foi presidente, no caso, em 2 ocasiões, além de um mandato tampão que ele teve no ano de 2007. E quando não era presidente, sempre estava ali como ocupando algum cargo, alguma coisa assim. Sempre um nome forte da política do clube que ele foi nos últimos 16 anos. Há algumas semanas estão vazando gastos no cartão corporativo do Corinthians, pessoais do Andrés. Ele já admitiu no valor de pouco mais de R$ 9.400, inclusive já ressarcindo o clube com juros e correção. No caso ele pagou aproximadamente R$ 15 mil, mas sabemos que isso não resolve. E claro, as coisas estão afunilando, estão apertando cada vez mais. O CORE aprovou, na última segunda-feira, dia 14, a abertura de um processo interno para averiguar esses gastos, para ver se não se encontra mais gasto. E aí já estão surgindo requerimentos. Grupo de associados já pediu, no caso a família Corinthians. Membros também ligados a Valores 83 também fizeram requerimento junto ao Conselho de Ética. E dessa vez o grupo Arquibancada 85 protocolou, no caso, no Conselho Deliberativo, exigindo punições ao ex-presidente. Vamos para a nota da Arquibancada 85. Protocolo de requerimento ético-disciplinar contra André Sanches.
Notícia importante. Na data de hoje foi protocolado oficialmente requerimento ético-disciplinar contra o ex-presidente André Sanches no Esporte Clube Corinthians Paulista. Um passo fundamental em nossa busca incansável por ética e transparência na gestão do nosso clube. Solicitamos a apuração completa de todos os fatos e, sendo as condutas comprovadas, nossa posição é firme. Entendemos que a punição mais exemplar e justa é a expulsão do quadro associativo do Corinthians. É fundamental que os valores de integridade e moralidade prevaleçam. Tem mais. Contudo, caso o entendimento dos jogadores seja diverso, exigimos que, no mínimo, seja aplicada a perda do cargo de conselheiro vitalício e membro do CORE. A responsabilização é inegociável. Seguiremos acompanhando de perto e defendendo a nação corintiana. Então, o grupo Arquibancada 85 está exigindo, no mínimo, que o André Sanches não seja mais conselheiro vitalício e nem membro do CORE. Então as bombas para o lado dele não param e a situação está ficando cada vez mais difícil, mais insustentável para os lados dele. A minha opinião quanto a esse requerimento do grupo Arquibancada 85 é a seguinte: mais um extremamente correto. Tem que fazer isso mesmo. O máximo de grupos precisa fazer esses requerimentos, precisa ir até o Conselho de Ética e estar fazendo, no caso, esses requerimentos. Documentado, tudo certinho. Agora, o que acontece? A ética vai analisar e aí vai dar o parecer favorável a tocar para frente ou desfavorável. Eu acredito que a ética vai tocar para frente. Volto a falar a vocês, eu sempre vou falar isso aqui. Para mim não tem que ser analisado somente os gastos do Andrés. Claro, são aí os que são prioridades, né? Por quê? Porque já tem indícios que ele gastou, ele já admitiu, já apareceram mais faturas ligando a ele, inclusive tem uma de aproximadamente 7 mil gatos em Fernando de Noronha, é simplesmente inacreditável uma coisa dessas. Claro, o dele é prioridade, mas para mim tinha que investigar esse cartão desde quando ele existe. Tem que fazer uma auditoria geral no cartão. Então, a situação vai se complicando cada vez mais. A coisa, digamos assim, vai ficando cada vez mais insustentável para os lados dele. As bombas não param de explodir para os lados dele. Volto a dizer, requerimento no Conselho de Ética. Esse, se eu não estiver enganado, já é o terceiro. Então as bombas não param para os lados dele. Os requerimentos não param. A situação fica cada vez mais complicada. E agora é nós ficarmos aguardando os próximos passos para vermos quais serão, no caso, as decisões dos órgãos fiscalizadores do clube em relação a esse assunto. Então as bombas para os lados do Andrés não param e pelo jeito vem mais coisas aí. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí no campo dos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham de apenas um dia de trabalhos antes do clássico contra o São Paulo? E sobre o risco de transferban se não pagar o CNRD, o que vocês acham? Será que o Corinthians vai conseguir cumprir o prazo a tempo? E quanto a essa nova bomba para os lados do ex-presidente André Sanches? O que vocês acham? No final das contas, será que alguma punição para os lados dele vai acontecer? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço e vai Corinthians!